Paz e bem, meu querido irmão, senador veneziano Vital do Rego. Não cheguei a tempo, mas estava aqui do lado, na comissão de esporte lá, que, na verdade, comissão da CPI das Bets, que está pegando fogo. Eu espero que a gente não tenha que fazer uma CPI para investigar uma CPI, porque tem muita coisa que nem sequer foi votada, ela já está perto do fim, e me parece uma blindagem escancarada para esconder a verdade dessa tragédia que o Brasil vive, que é das apostas. Povo se endividando, perdendo emprego, perdendo família e atentando contra a própria vida. Mas, senhor presidente, eu quero iniciar essa fala reproduzindo. Olha só, senador Cleitinho, como o ódio cega e aí as profissões se perdem. Olha o que eu vou dizer aqui para o senhor, que é um cara que fala a linguagem do povo, que está junto com o povo, sempre. Uma jornalista, que é colunista do UOL, falando sobre a questão daquele calote da maconha, dos respiradores, que eram para ir para o Nordeste, comprado pelo consórcio Nordeste, e não foram nunca, evaporou quase 50 milhões de reais. Gente, conterrâneo meu morreu por isso. Compraram carro, compraram tudo, menos os respiradores. Aí uma jornalista agora, depois de 2 anos, ela diz o seguinte, que começaram as investigações a trazer nomes graúdos agora, os desvios, né? Tudo que eu dizia lá, quando eu era membro da CPI, tudo que eu alertei. Aí a jornalista vem agora, 2 anos depois, diz o seguinte, olha, abre aspas, essa história dos respiradores do consórcio Nordeste não é nova. Apareceu várias vezes na CPI da Covid-19. Mas, na época, poderia favorecer o negacionismo do Bolsonaro. Fecha aspas. Ou seja, ela dizendo aqui que não deu a ênfase, que não bateu nesse escândalo de corrupção, porque ia beneficiar o presidente. Ou seja, foi tudo armado. Foi tudo armado para desgastar o governo. Nem a mídia fez o trabalho dela, uma parte dela, claro, tem as exceções, mas pareceu um consórcio de verdade para detonar o governo anterior. Está aqui. Um sincericídio de uma jornalista que é colunista do UOL. Como titular dessa CPI, brasileira que nos acompanha, eu denunciei de manhã, de tarde e de noite o calote da maconha e fiz de tudo para que fosse investigado. Na época, não só o UOL, mas parte expressiva da grande mídia ignorou deliberadamente o escândalo, contribuindo para o interesse da maioria dos parlamentares, que era fazer da CPI um mero palanque eleitoreiro por antecipação. Inclusive, blindaram os governadores e prefeitos dos escândalos de corrupção. A maioria dos membros da CPI ligadas ao PT e partidos aliados fez o tempo todo uma blindagem total, porque os desvios envolviam diretamente os governadores dos estados do Nordeste, com destaque para o coordenador do consórcio, Rui Costa, na época governador da Bahia, e até hoje mantido como ministro da Casa Civil. Foram comprados sem licitação 300 respiradores por 48 milhões de reais e pagos antecipadamente à empresa Hempcare, que tinha tido uma nota fiscal a vida inteira, presidente. E ela era especializada no comércio de produtos à base de maconha. A Polícia Federal descobriu que esse dinheiro foi utilizado, inclusive, para aquisição de veículos de luxo e pagamento de faturas de cartão de crédito. Jamais serviram para os respiradores, que, obviamente, nunca foram entregues. Um escândalo, um escárnio com o povo nordestino, que eu avisei, eu denunciei, e o Brasil tomou conhecimento, apesar da blindagem. Mas está aí, tudo vindo à tona agora. É o caso tão grave quanto a bilionária fraude do INSS, que rouba o dinheiro
de milhões de aposentados que recebem um salário mínimo para sobreviver. Está todo mundo escandalizado com isso. No caso dos desvios do Consórcio Nordeste, o dinheiro para a compra de respiradores era destinado a salvar vidas de pessoas que estavam morrendo por falta de ar. Mas evaporou esse dinheiro. Foi desviado esse dinheiro. E até hoje nós temos a impunidade. Agora está aparecendo, mas falta punir exemplarmente quem fez acontecer essa tragédia pela inversão de valores que vivemos no Brasil. Ambos os casos demonstram o modus operandi desse governo Lula, que não é apenas tolerante com a corrupção. O próprio presidente relativiza roubo de celular. Você quer o quê? O próprio Lula foi condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro. Aí depois, por uma questão de CEP, não foi absolvido, mas o processo voltou à estaca zero. Essa é a realidade, nós temos que entregar para a população. O ministro Carlos Lupe, do PDT, há muitos anos aliado do PT, não é de hoje. Só caiu por força da imensa repercussão do escândalo. Mas lembre que o ministro Carlos Lupe também foi ministro da Dilma e saiu na época a partir de denúncia de corrupção. Ou seja, esse governo não é sério. Não é sério. Como diz o Geraldo Alckmin, estariam voltando à cena do crime. Mas o ministro Rui Costa ainda continua no ministério como se nada tivesse acontecido no escândalo do Consórcio Nordeste. As investigações feitas até agora identificaram que a maioria dos aposentados e pensionistas lesados são do Nordeste, incluindo o meu Ceará, onde 2 empresas de fachada funcionaram por 4 anos, ocupando o mesmo endereço em Fortaleza. A cada dia são revelados mais sérias irregularidades. O esquema foi se ampliando rapidamente em todo o país, chegando inclusive à promoção de fraudes em empréstimos consignados. Vocês pensavam que era 6 bi? B de bola? Nada, isso pode ultrapassar 100 bi, se você pegar o crédito consignado. E ontem o Isalci trouxe aqui uma informação delicadíssima, o senador Isalci, que a JBS estaria também lesando, estaria também dentro desse compêndio que lesou os brasileiros. A JBS, lembra dela? Senhor presidente, segundo a CGU, 1 em cada 4 empréstimos era questionado como irregular. Ou seja, nunca foram autorizados pelos beneficiários. O nosso gabinete lá atrás, antes do escândalo, acionou órgãos competentes denunciando o que estava acontecendo, pedindo esclarecimentos. Não é por acaso, isso é uma tragédia anunciada. Vai ser difícil abafar o envolvimento do irmão de Lula, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, um dos mais influentes junto ao ex-ministro Lupe. Há também a participação do filho do ministro da Justiça, Lewandowski, que vem atuando na defesa da Associação dos Aposentados Mutualistas em processo de apuração de irregularidades junto ao TCU. Veja a teia. Tudo começando a advogar ali no mesmo tempo. Aí fica aquelas perguntas, tráfico de influência, o que é isso? Está tudo muito nebuloso, é por isso que nós precisamos imediatamente da CPMI. Mas o presidente Davi Alcolumbre viajou com o presidente Lula. De novo. Toda vez que acontece algo pesado, grave, essa casa tenta esfriar. Essa casa não. A presidência tenta esfriar o assunto, como se fosse no passo de mágica. Passar, acabar. Resolver. Não, nós vamos continuar insistindo, porque brasileiros foram lesados.
E essa casa deve uma resposta para a população à altura, investigar a fundo, e só uma CPI pode fazer isso. No minuto que me falta, senhor presidente, se eu me der mais um minuto, eu me comprometo em terminar. Muito obrigado. Não podemos fazer de conta que nada de grave está acontecendo nesse país. Brasileiras, brasileiros, acordem enquanto é tempo. E ontem eu fiquei feliz na manifestação que nós tivemos aqui em Brasília, organizada em uma semana, muita gente na rua, as pessoas indignadas comentando, não só pedindo a anistia, que o brasileiro já entendeu, humanitária, mas ao mesmo tempo reclamando do que está acontecendo no país com essa fraude bilionária. Precisamos investigar a fundo em busca da verdade, pois só assim conseguiremos evitar que isso se repita mais vezes. Encerro com um profundo pensamento nos deixado no século XIX por um dos maiores escritores e filósofos russos, que teve suas obras proibidas por mais de 60 anos pela ditadura soviética. Só concluir a frase, é uma frase. Uma pessoa sábia faz 3 coisas. Primeiro, faz ela mesma aquilo que aconselha a outros fazerem. Segundo, não faz nada que entre em conflito com a verdade. E terceiro, tem paciência com as fraquezas daqueles que estão à sua volta. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente.